Olá gente, tudo bem? Eu tenho essa minha tatuagem aqui, que é as Relíquias da Morte. Não sei se vocês conseguiram ver, mas ultimamente eu estou muito triste de ter feito ela. Mas eu tô muito decepcionada, muito decepcionada. E eu vou falar o porquê. E esse vídeo vai ser uma crítica a J.K., a Warner e a muitos fãs de Harry Potter, muitos canais de Harry Potter e muitos fanpages de Harry Potter. Então provavelmente vai ter muito fã me xingando. Quando eu publiquei que eu queria gravar esse vídeo no Twitter e eu falei algumas coisas sobre esse assunto no Twitter, teve gente falando que eu era corajosa, porque quando falou disso algum tempo atrás, fui apedrejado. Tipo, vendo gente xingar. E tipo, eu parei e pensei, gente, desde quando a gente tem que ter medo do que vai falar? E parece que esse problema do Johnny Depp que eu vou comentar hoje é uma coisa mínima. Mas por causa dessas coisas mínimas, você tem que pensar. Porque a partir do momento que você para e pensa, você começa a mudar você. E quando a partir do momento que você muda você muda outras pessoas ao seu redor. E isso vai crescendo. Bom, enfim. Eu vim jogar fatos na cara de vocês, fãs e pessoas que acham que o Johnny Depp é uma boa escolha pro papel, porque vocês estão escondendo o machismo que tem dentro de vocês como forma de fã e pra defender a todo custo. Não, vocês são machistas, tá? Bom, primeiro, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. O parceiro, marido, namorado ou ex é o responsável por mais de 80% dos casos reportados pela polícia. Isso é um fato, ok? Como eu sempre falo em todas as porras dos meus vídeos, queria muito na minha vida ter inventado esses números, mas eu não inventei. Tem pessoas que estudaram e ficaram pesquisando isso durante anos. Então, é um fato, é um número, tá aí pra você ver. Como sempre eu coloco a porra do link aqui embaixo. Se vocês quiserem ver a realidade, se vocês quiserem entender como é o mundo, só clicar aqui embaixo, tá? 71,8% dos casos ocorrem dentro do ambiente doméstico, ou seja, dentro de casa. Isso é violência doméstica. E recentemente, esse ano, saiu uma pesquisa dizendo o seguinte: porque os homens são responsáveis por 95 dos homicídios no mundo. E aí tem uma matéria gigante na BBC. BBC, tá? Eu não tô falando de uma matéria tipo X. Eu sei que é uma pesquisa realizada pelo Escritório das Nações Unidas, tá? Sobre drogas e crimes do mundo. Enfim. E aí você pode ver. Você pode constatar que eu não tô inventando, queria muito ter inventado. E sim, os homens matam a gente e agridem mulheres. Essa é a triste realidade do mundo. E esse é o mundo que a gente vive. Eu vou primeiro começar falando sobre o querido Johnny Depp. Porque assim, o que a gente vê, o que a gente pode chegar à conclusão vendo esses números? Que sim, temos agressões físicas e violentas contra mulheres. Então você vê todos esses números, você chega à conclusão que homens estão agredindo mulheres e vocês estão vendo me falar que a Amber, que é a ex-mulher do Johnny Depp, inventou a história que ela foi agredida. Mesmo que tenha foto, vídeo e que ela esteja fazendo o tratamento. Você vem e fala, ai, mas ela retirou a acusação. Querido, no momento que ela fez a acusação, só você jogar no Google. Tem um monte de matéria falando, ela mentiu, não sei o que, bibibi, ela tá fazendo aparecer, bibibi. Por acaso você conhece alguma mulher, ou você já passou por essa situação, e você sabe como é foda você ser desacreditado? Por acaso você sabe como é isso? Por acaso você já se pôs um pouquinho no lugar da pessoa? Eu acho que não, né? Ela retirar a acusação não mostra que ele é menos culpado. Muito pelo contrário. Mostra que ela tá totalmente destruída. Tanto que depois ela foi correndo fazer tratamento. Tem gente falando, mas não foi comprovado. Porque ignorou todos esses outros fatos, né? E falando, na verdade ele falou que ele não fez nada. Na verdade, se você procurar no Google, ele não falou nada. Na verdade, ele, junto com os assessores dele, preferiram não se pronunciar sobre o caso. Então o que podemos ver sobre isso? Podemos ver que um cara que não fala nada sobre uma agressão física contra a mulher tem mais poder do que uma mulher que tem fotos, vídeos e tá fazendo tratamento.
Então, tipo, uma mulher que é totalmente fodida e que tem um monte de prova tem menos voz do que um homem que não fala nada. Que é neutro, que fica em cima do muro, ganha mais. Outra, eu não sei porque tanta gente ficou surpresa também com esse caso, sendo que ele já tinha agredido outra mulher antes. Ele agrediu a Kate Moss antes, que foi uma das primeiras namoradas dele. Só que ninguém fala disso, né? E se você for procurar na internet, as pessoas não falam ele agrediu a Kate Moss. Na verdade, o que você acha é essa descrição. O relacionamento dos dois era um relacionamento marcado por diversos escândalos e marcado por eles terem destruído um quarto de hotel em 94. É essa descrição que a mídia e que a sociedade dá para um relacionamento abusivo e com violência doméstica, marcado de escândalo e rock and roll. Tipo, mano, se você não sabe que eu tô falando de relacionamento abusivo, eu fiz um vídeo desses esses dias falando e vou colocar aqui em cima no card. Então você tem esse cara totalmente escroto que ai, não, mas não, ele já foi contratado antes, o que alguns canais e fanpages estão falando. E não tinha como mandar ele embora, né? Poxa, já foi contratado antes, tinha um contrato, né? Agora vocês vão me lembrar da Megan Fox, que ela só discutiu com o diretor. Eles não se importaram, quebraram o contrato com ela, mandaram ela embora e colocaram outra atriz lá. E fazem com atrizes mulheres e com atores. Mandam elas se fuderem, elas já ganham menos que os homens, sendo que tem a mesma profissão e no mesmo cargo, porque são mulheres, tá? Então mandaram ela embora. E outra, ele fez uma cena mínima. Me desculpe, cara, mas dava muito bem. A Warner caga dinheiro pra falar, desculpa, mas você fez uma coisa ridícula. E a JK, ela manda ali, é obra dela. Ela podia muito bem falar, não, eu não posso fazer isso porque eu sofri agressão física. Quem é fã sabe disso, porque ela sofreu violência doméstica com o ex-marido dela em Portugal. Então ela poderia muito ter falado, eu sofri a violência doméstica, eu não quero que meus fãs... Isso porque ela tem fã, mulher. Ela tem fã que lia livro quando era criança e quando era adolescente pra não viver a realidade deles, pra fugir um pouco disso. Ela tinha que ter esse respeito pelos fãs dela. E por ela mesma, caralho. Cadê o Owen Watson também, que se diz feminista? Só é feminista quando é interesse, quando tem dinheiro envolvido. Que porra é essa, velho? E aí não tem mínimo de empatia. Cadê sororidade, né? Só é sororidade quando envolve dinheiro. Eu acho isso muito engraçado. E aí... Não. Vem desculpa com essa desculpa de contrato. Porque quando a mulher, vocês quebram um contrato assim rapidinho e botam outra atriz pra fazer o lugar. Não tem essa desculpa de contrato. E outra, gravou... Todo mundo sabe que foi uma cena mínima nesse primeiro filme. Todo mundo sabe, tá todos os sites falando. Dava muito bem pra contratar outro ator, que realmente é bom, e colocar lá. E outra, os filmes do Harry Potter são praticamente com atores novos. Daniel Radcliffe, Emma Watson, o Rupert, ninguém sabia quem eram eles. Todos os atores ali. Todos os atores, a não ser tipo os adultos que eram mais famosos aqui no Reino Unido. Ninguém sabia que eram eles. Colocaram atores novos. E foi pedido da JK. A JK pediu que queria atores em inglês. E aí ela vem me falar, ai não, porque ele é um bom ator. Ela vem rir da cara das fãs dela que passaram por abusos sexuais ou por agressão física, violência doméstica. Ela tá rindo na nossa cara. E os fãs que estão defendendo isso estão rindo na nossa cara. E quando ela falou que ela tava feliz com a escolha do Johnny Depp, o que eu achei uma fala ridícula, teve várias fãs mulheres que foram lá e apontaram essa decisão dela e falaram, isso tá errado, isso não tá certo. Teve uma fã, eu vou pôr o print aqui do lado, que ela falou assim, então você dá suporte a causas sociais e à justiça só pra parecer legal, mas quando você pode realmente fazer uma coisa sobre isso, é isso que você faz? E colocou o link abaixo em que ela fala essa coisa, né? Sabe o que a JK fez? Ela deu bloco nessa fã. Ela deu bloco nela. E ela tá fazendo isso com outras fãs, que já teve relato de ela ter feito isso com outras fãs mulheres que reclamaram. Isso é totalmente ridículo. O mundo não é só o umbigo da gente. O mundo não é só isso. Tem mulher morrendo todo dia por causa disso. Tem mulher que tem um rosto desfigurado na Índia com ácido por causa do marido.
E vocês estão achando que isso é casinho legal? E isso, gente, quando tem esses casos assim, eles estão rindo da nossa cara. O Johnny Depp não é um caso exclusivo. Esse ano, o astro Elijah Wood, ele falou que em Hollywood a pedofilia é organizada. Uma matéria que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês verem. E ele falou umas coisas tipo absurdas, que desde criança você já consegue ver que tudo é organizado, que tem víboras nessa indústria, que já coloca interesse lá dentro, não sei o que. Pelo que eu me lembre, quando eu cresci lendo Harry Potter, o que a gente aprende nos livros é questão de respeitar as diferenças, aceitar como você é e buscar justiça, porque não tem justiça. E vocês não estão fazendo isso. Na verdade, vocês só estão sendo um bando de cego, fazendo que nem os fãs de Crepúsculos faziam, que vocês adoravam zoar os fãs de Crepúsculo. Lugares, porque Harry Potter eu via muito como um lugar que eu podia ser eu, que eu podia falar do que eu queria, que era um mundo muito legal, mas agora nem nele eu posso ser eu. Porque não é um lugar que eu me sinto mais protegida. E eu vou falar mais aqui, porque eu acho que vocês não estão entendendo o quanto é sério vocês abafarem e ajudarem a abafar o caso de Johnny Depp, sabe? E o Johnny Depp não é um caso único na indústria. Vou dar vários exemplos pra vocês e, por favor, se você conhece mais um exemplo, comente aqui embaixo, porque essa lista de homens que fazem isso não acaba nunca. Desculpa se tá ficando meio escuro, que aqui tá anoitecendo muito cedo. Enfim. Também temos o Marlon Brando, que é o ator do Poderoso Chefão. Ele puxa a Maria Schneider, não sei se pronunciou o sobrenome dela certo, que ela só tinha 19 anos, então, na época. Joga nas costas dela manteiga e derrete até o ânus dela e faz sexo anal com ela. Ela não sabia disso. As únicas pessoas que sabiam disso era ele e o diretor. E ele que teve a ideia e falou pro diretor. Ela só ficou sabendo na hora. Essa cena nem tinha no script, tá? E na época, ela falou pra todo mundo: se você vê essa cena, você sabe que eu estou sendo estuprada. Então, esse filme foi banido em vários países. Temos o Charlie Chaplin, que todo mundo paga um pau pra ele, mas ninguém sabe que ele era um puta de um pedófilo. Ele tinha um hábito de acolher meninas. Hábito de acolher, tá? Meninas em seu estúdio. A primeira de sua lista chamava Mildred Harris. Ela só tinha apenas 14 anos, mas ele perdeu o interesse a partir do momento que ela falou que ela estava grávida. A outra, com quem ele conseguiu finalmente fazer os finalmente, ele se interessou por ela quando ela tinha apenas 6 anos, mas aí ele esperou ela fazer 12 anos. E ela sempre andava pelos estúdios de Chaplin, sob os olhares amorosos do diretor. E em 1923, durante as filmagens de Em Busca do Ouro, ele violentou ela num quarto de hotel que ela estava lá. Ele beijou ela, beijou o pescoço dela e passou a mão nas partes íntimas da menina de 12 anos. Ele era conhecido como Casanova das meninas que eram crianças, tá? Isso é um dos casos, mas tem mais meninas, tá? Eu não quis falar todos que foi com muito nojo. Tem o John Lennon, que todo mundo fica I imagine, blá 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 blá. Ele era um cuzão. Agrediu a primeira esposa dele, Cynthia, e agrediu a segunda esposa dele, Yoko Ono. Ele era um louco. Eu sei disso porque eu já tive uma fase Beatles e eu sempre gostei do Paul McCartney porque ele era o mais sensato. O John Lennon era um louco. Eu li várias coisas sobre eles e o John Lennon queria transar com a própria mãe. Ele era tão louco que a Yoko Ono, ele não deixava a Yoko Ono ir no banheiro sozinha, porque ele achava que alguém ia dar em cima dela no banheiro feminino. E então, às vezes, eu lembro que ela foi viajar uma vez e ele não queria que ela fosse viajar sozinha. Então ela teve que contratar uma mulher que era, tipo, igual a ela, tipo uma sósia, pra ficar com ele. E sobre essas duas agressões que ele fez na primeira mulher e na Yoko Ono, ele admitiu elas depois. Mudou alguma coisa na fama dele? Não! O Woody Allen, que é o cara que eu acho, assim, o cara mais nojento da face da terra. Acho que a cara dele também já fala: eu sou nojento
pedophile, sabe assim? Tem um nojo dele. Já começa aqui a Dylan Farrow, que é a filha adotiva dele, relatou no New York Times os abusos sexuais que sofreu por ele quando ela tinha apenas 7 anos. Lógico que ele nega. E na carta que ela publicou no New York Times, detalha totalmente o assédio sexual que ela sofreu do diretor, que ocorreu nos anos 90. Ele levou ela pro sótão e fez o ato, né? O ato. E depois ela contou isso pra mãe dela, que é a Mira Farrow, e depois disso eles divorciaram. Só que o engraçado é que o Woody Allen era casado com a Mira Farrow. Os dois tinham essas duas filhas adotivas, a Dylan Farrow e a menina que chamava Zoe Frim. Eu não sei falar o nome dela, é nome asiático. E Pervin. E ele se casou com essa menina depois. Tá. Então, ele criou uma menina como se fosse pai dela e casou com ela depois. Imagina você crescer com seu pai e depois você casa com ele. Isso é muito nojento. Sério. Não, é nojento. E todo mundo fala, mas é amor. O amor é o porra do teu caralho, velho. Ele fez uma lavagem cerebral nessa porra dessa menina. Ele abusou das duas porra das filhas dele. Uma frase ótima que a menina falou, aqui foi na New York Times e delatou tudo, que é muito verdade. Woody Allen é a testemunha viva do modo do qual a sociedade julga os sobreviventes de ataques sexuais e abusos. É muito verdade, isso é pra vocês também, fãs de Harry Potter que defende Johnny Depp. Pra encerrar, o que eu quero falar aqui é quanto a gente permite que esses monstros vão pra TV, continuem na TV, continuem na música, como continuem na presidência. A gente tá dizendo pras pessoas que a reputação de um homem é mais importante e vale muito mais do que todas as vidas que eles estragaram de mulheres. Então, vale muito mais do que tudo que ele arruinou e todos os estragos que eles fizeram. É isso que vocês estão passando quando vocês defendem um Johnny Depp. Então pare e pense.